Oi, gente, tudo bem? Hoje eu preparei pra gente um girassol, só que a óleo também, como a gente tá acostumado a fazer sempre, mas mais aguado, mais aquarelado e com uso de massa também no fundo da tela. A tela eu preparei só com massa acrílica para artesanato. Uma camada bem fina, quase não dá pra perceber. Na hora de pintar vai dar pra perceber bastante. Daí deixei secar bem e risquei em cima com o lápis normal que a gente usa sempre, o 6B. E o fundo eu fiz com todas as cores que eu usei, verde ouro, terra verde, o amarelo, usei a tinta dourada também, que alguns de vocês costumam usar, e tem a óleo, né? Misturei tudo isso com o branco, usei um pouco de azul também, azul celeste, e fiz o fundo bem aguadinho, com mais amarelo. E aí, as folhas também foi usada espátula. A gente vai fazer tudo isso junto aqui. Eu deixei um girassol, um botão de girassol e uma folha pra gente fazer. Pra ter esse efeito mais aquarelado, mais aguadinho aqui, eu tô usando dois recipientes. Um com o solvente, que a gente usa sempre pra limpar os pincéis, e outro com uma mistura de óleo de linhaça e algumas gotinhas do secante de cobalto. Então, ele vai secar bem mais rápido do que seca nossas telas normalmente, né? Vai secar em poucas horas. Então, agora, para começar a folha, vou usar bem aguado o meu pincel e vou usar o sépia e um pouco do terra verde, fica parecida com essa aqui, ali perto da flor. Vou usar também esse verde ouro aqui, ó, só preencher ela. Nas duas laterais. Esse lado aqui tá mais em cima, ali tá mais clarinho. Então, vou usar a cor mais clara. Vou usar aqui também o branquinho com um pouquinho de dourado, igual eu fiz nas outras. E depois a gente volta nela, na hora de finalizar, igual eu fiz nas outras, com a espátula. Vou dar uma limpada aqui. Vamos voltar lá no nosso verde mais escuro. Pode ver que ela fica um pouco mesclada, né? Como tem a massa embaixo, ó, dá pra perceber que ela é um pouquinho mais difícil de cobrir. Só que como ele tá aguadinho, é só vir com o pincel que ele cobre. Assim tá mais ou menos formada a nossa flor. Vou usar um pouquinho aqui desse verde pra delimitar melhor as nossas pétalas. Esse girassol, pintando dessa maneira, assim, mais aquarelado, ele fica bem simples de fazer. Depois a gente tem que definir as pétalas, elas não são bem definidinhas, né? Mas eu defini elas com um pouquinho da espátula também, que ele dá um efeito bem legal. Vou pegar um pincelzinho maior. Aqui, vou pôr o laranja com o amarelo indiano, nessa parte, como eu fiz aqui, né? Amarelo indiano, um pouquinho de laranja. Mais amarelo indiano. Essa parte aqui, ela vai ser mais escurinha, então dá pra puxar, ó. Bem livre. Bem livre. Já demarquei mais ou menos como vai ser, onde é o miolo, que eu já tinha feito mais ou menos ali, feito o esboço, né, com o lápis. Agora eu quero fazer o miolinho dele. Vou pegar aqui um pincel número 10. Tá parecido com esse. Vamos reforçar aqui, que fica bonito. Depois de seco, dá pra reforçar, fazer alguns contornos, algumas coisas, um tipo de acabamento com espátula até. Agora eu vou pegar, tô pegando aqui um pouquinho do dourado, com um pouquinho do amarelo indiano, um pouquinho do amarelo, e vou misturar aqui pra fazer a parte de volta aqui. Mais clarinha, né? E a parte ali do miolinho bem mais escura. Depois a gente volta ali com a espátula também, como tem ali, pra dar mais uns acabamentos. Por enquanto é isso. Agora, eu vou voltar no pincel que eu tava antes, que eu tinha o amarelo com indiano com o laranja. E vou no amarelo, aqui com o dourado.
para preencher o resto das pétalas. Vou pegar um pouquinho de branco aqui junto. Mais um pouquinho da minha mistura de óleo com secante e um pouquinho do solvente junto. Do diluente, aliás. Assim vai formando o nosso girassol. Ele tá só uma mancha, né? E eu vou aproveitar já e fazer aqui. Esse aqui que ainda vai abrir, né? Pegar o amarelo aqui com o dourado. Deixar pronto ali o esboço. Agora, vou voltar com um pincel menor um pouquinho. Antes de fazer a finalização com a espátula, como foi feito nesse aqui. E vou usar o branco, aqui tem mais branco, ó. Com o dourado, que ele é lindo esse dourado. O dourado da cor fix. Aqui, ó. Vai dando uma definiçãozinha nas pétalas. Como eu falei já no começo, né? Não é pra ficar bem definidinho, mas ele tem que lembrar a flor que ele é, né? Que é o girassol. Então, eu quero ele bem espatulado. Cada um pode fazer como quiser, depois vocês fazem e vão me mandando, vamos tirando as dúvidas juntos, né? Que tem os meninos também. A gente vai tirando as dúvidas, mas o que eu quis fazer, o meu objetivo era esse, né? E ainda vou mexer nesse aqui pra vocês olharem. Pegar um pouquinho aqui do laranja com o amarelo. Ó, subo aqui. E aqui também quero fazer um pouquinho. E aqui também vai ainda um pouquinho de verde, né? E também vou espatular. Agora, eu vou pegar a espátula, que eu tenho ela aqui, mesma que a gente usa sempre, bem limpinha. Por aqui. Pôr um pouquinho do dourado. Fazer mais ou menos o que tá aqui, ó. Aqui já é clarinho, então quase não vai dar diferença, mas é o branquinho, né? Fica mais alto. Olha. Muda um pouco do convencional que a gente tá acostumado, né? Que é sempre aquilo tudo bem definidinho, bem lisinho, do óleo. Pintura normal, mais acadêmica. Então... Aqui, ó. Vamos puxar a pontinha. Já gostei do meu assim. Agora, pôr de ladinho aqui. Dar umas batidinhas aqui, que eu acho que ele fica bem legal. Agora, vamos lá na folha e depois vou voltar com o pincel mexendo mais ou menos em tudo. Peraí, só uma coisa que eu quero fazer antes. Deixar aqui, ó, mais clarinho e aqui. Também quero colocar um laranjinha ali pra ficar... diferente um pouquinho, né? Aqui nessa folha, ó, eu vou usar o terra verde. Como tem nessas aqui, que dá pra ver bem. E ali na parte de cima da outra folha, quero usar um pouco de branco com o amarelo aqui, ó. Agora, eu vou voltar no pincel. Com o amarelo indiano e o laranja, ó. Dando mais uma definição nos dois. Tanto no de cima, quanto no de baixo.
colocar um pouquinho do marrom. E a gente precisa aqui dos caules, né? Dá pra dar uns acabamentos aqui conforme quiser. Solta a mão, né? Daí faz uns raminhos mais clarinhos. E é isso. Agora é a vez de vocês.